meu nome é Vânia Oliveira e sou psicóloga clínica na Delegação Norte Alzheimer Portugal. O meu trabalho consiste sobretudo em lidar com os cuidadores, para saberem lidar o melhor possível com a doença, lidar com as pessoas com demência, fazer treino cognitivo para ajudar a atrasar o máximo possível a evolução da doença, e dou também formação a profissionais e a cuidadores informais no sentido de adquirirem estratégias para saberem lidar. Hoje convidaram para falar na unidade 1, Introdução à Demência e Problemas Cognitivos. A doença de Alzheimer é uma doença neurológica. Sabe-se que existem placas entre os neurónios e formam-se tranças fibrilares dentro dos neurónios e, portanto, deixa de haver comunicação, e a partir do momento que deixa de haver comunicação entre os neurónios, há morte cerebral. A partir do momento que isso acontece, começam a existir alterações no comportamento da pessoa, que são os primeiros sinais de alerta. Nós costumamos dividir a doença de Alzheimer em 3 fases. A primeira fase, em que são os sintomas mais ténues, quase que não dá para reparar, aquela perda de memória, aquelas pequenas orientações, mas que a pessoa vai dando de si. Qual é o primeiro sinal de alerta? É a pessoa começar a fazer perguntas repetitivas. Por exemplo, vamos tomar café? E nós dizemos que sim. Passados 5 minutos, olha, queres ir tomar café? E nós voltamos a responder. Passado um bocado, olha, mas ainda não fomos tomar café. Há pessoas que estão nesta fase durante vários anos, e portanto é difícil detectar, porque a pessoa tem estratégias para conseguir compensar esta falha de memória. Como ainda está mais funcional do que disfuncional, é difícil portanto, são esquecimentos que vão passando despercebidos. Então, no início, é estas perguntas repetitivas. Se calhar depois a pessoa começa a ter, que é a segunda função cognitiva mais afetada, que é a afasia. A pessoa começa a ter dificuldades em processar a comunicação. Por exemplo, nós perguntamos: como é que hoje está o dia? A palavra certa não lhe vem. Por exemplo, está a cair, como é que se chama? Começa a usar muitos gestos, as palavras começam a ficar difíceis de aceder. E começa a usar muito, por exemplo, o coiso, chega-me o coiso, chega-me isto, chega-me aquilo, tu hoje estás. É muito comum usar os movimentos para tentar ajudar a expressão. Portanto, isto é outro sinal de alerta, quando a pessoa tem um discurso muito rico, por exemplo, e começa a ficar com um discurso mais empobrecido. Muitas vezes dizem: a minha mãe ao início foi diagnosticada com uma depressão, porque as depressões profundas têm sintomatologia em comum com o início da doença de Alzheimer. Numa depressão a pessoa também começa a ficar com problemas de memória, começa a ficar com um discurso mais empobrecido, começa a isolar-se mais socialmente. Estou-me a lembrar de um exemplo de um sinal de alerta. Foi uma senhora ia para a Universidade Sénior e deixou de ir, começou-se a isolar. Este foi o sinal de alerta. A minha mãe gostava tanto de ir para a universidade, gostava tanto de falar com as colegas, e deixou de ir para a universidade. O que é que se passou? A senhora depois em consulta revelou que reparava que já não tinha capacidade para estar nas aulas, que já não conseguia ler, já não conseguia falar tão fluentemente. Então, para que ninguém reparasse, ela começou-se a isolar. A fase número 2 é a fase em que já se nota que de facto há um problema, em que a pessoa está a perder a funcionalidade e deixa de reconhecer as pessoas, deixa de reconhecer os locais, mas ainda consegue, com ajuda, a ser minimamente fazer as coisas por ela. Por norma, quando acontece alguma coisa mais grave, a pessoa desorientar-se, deixar de fazer a comida, por exemplo, o almoço, queimar alguma coisa, são os principais sinais de alerta que a família já começa a tomar atenção, e é por norma quando o diagnóstico é feito e quando a família começa a reorganizar-se para ajudar a pessoa com demência. Depois o que é que acontece? Começam quase que a substituir a pessoa com demência nas suas atividades do dia-a-dia para a proteger dela própria. E aqui depois acontece outra coisa que nos falam muito nas consultas, que é chamada anosognosia, que é: será que o meu pai sabe que tenho demência? Nós estamos todos à volta do meu pai ou da minha mãe ou da pessoa que estamos a cuidar com demência. Eu acho que a minha mãe não tem noção, o meu pai não tem noção do que está a passar, que é aquilo que nós chamamos anosognosia, que é a negação da doença ou a incapacidade de reconhecer que está doente. Isto é um síndrome muito comum de doenças neurológicas, como a doença de Alzheimer. Se há pessoas que têm a capacidade para reconhecer que estão a perder capacidades, acontece muitas vezes em consulta: a minha cabeça já não é a mesma, eu já não estou igual, eu antes sabia responder estas perguntas todas muito bem, agora já não consigo. Há outras pessoas que se sentam comigo em consulta e que me dizem: eu estou ótima, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, meus filhos não querem que eu conduza, mas eu consigo conduzir perfeitamente, e eu estou de férias porque eu não consigo trabalhar. Portanto, uma negação completa da doença e das suas limitações. À medida que a doença vai evoluindo, há outra perda de capacidade que é muito conhecida pela apraxia, que é o quê? É a perda, a pessoa esquece de fazer os movimentos que para nós são automáticos. O tomar banho também é muito frequente, o esquecer-se com a ordem de lavar os dentes.
ou esquecer-se de como se pega nos talheres, por exemplo. Portanto, isto é uma incapacidade que vai ocorrendo ao longo que a doença vai evoluindo, e a fase 3 é a fase em que a pessoa começa a ficar completamente dependente, portanto não se consegue vestir, não consegue fazer a sua higiene pessoal, até que fica acamada. E fecho com a apatia, que é aquilo que muitas vezes a família fala. Se não está numa fase inicial, à medida que a doença vai evoluindo, às vezes aquilo que mais se nota é apatia. A minha mãe gostava tanto de Natal, agora está na mesa e não fala. A minha mãe gostava tanto de ver novelas, agora está a olhar para a novela com um olhar vago, nem parece que está cá. Isto é algo que é muito difícil lidar, sobretudo para os familiares, e a própria pessoa sente-se que está a desligar do mundo. Há pessoas que nós em consulta ainda conseguimos perguntar: olha, ainda gosta de ver a novela? Então antes gostava de tanto de ver estes filmes, de ver este tipo de programa, agora não consigo perceber o que está a passar, já não nada me interessa. Portanto, um estado depressivo acompanha a doença, sobretudo quando as pessoas têm a noção que estão a perder a capacidade, e depois há uma parte do cérebro que regula as nossas emoções, e a doença de Alzheimer acaba por destruir essa capacidade de regular as emoções. Portanto, é muito marcada por uma apatia, a pessoa não consegue expressar, não consegue verbalizar, nem expressar, nem de forma física, nem verbal, as emoções, e a pessoa sente-se mais desligada, porque também já não consegue ler a realidade.